Nicole, e aí me permita o erro, né, na pronúncia, Zilka, coordenadora de desenvolvimento educacional organizacional do escritório do BMA. Professoras, muito boa tarde. Um prazer enorme estar aqui na trilha com vocês hoje. Com certeza eu também estarei junto com os alunos para aprender um pouco com vocês. Bom, aqui hoje, dia 30 de nove de 2021, às 15h13, eu declaro aberta a roda de conversa e os alunos que precisarem aí, eles vão ter que mandar para os tutores deles os resumos, que eles já sabem quem são. Então, eu acho que já estão todos aí devidamente informados sobre o que tem que fazer, ao final encaminhar para os tutores de vocês, e vocês já sabem quem são. E aí eu dou aberto aqui a nossa roda de conversa, e aí não sei se a professora Bruna vai iniciar ou se a Nicole, mas sinta-se à vontade, professoras. Obrigada, professor Rodrigo. Bem, estimo melhoras aí para o professor Rodrigo Torres. A gente falou um pouquinho mais cedo. Espero que ele fique bem. Mas, de qualquer forma, já quero agradecer de antemão essa parceria. Então, me apresentando, né? Eu sou a professora Bruna Moraes, eu atuo nos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos na Estácio Niterói. E estou nesse papel aqui da nossa parceria, né, representando o NAC, que é o Núcleo de Apoio à Carreira. É um laboratório prático do curso de Gestão de RH. Eu acho que tem aí sinergia com o NPJ para o curso de Direito, né, onde os alunos podem, de fato, praticar os ensinos e as teorias que a gente tem aí em sala de aula, e claro que a gente tem aí um treino, né, mais oportunidades para colocar em prática e para se preparar para o mercado de trabalho. Então, a gente viu essa oportunidade da gente se aproximar dos outros cursos da Estácio, para que a gente possa atuar com alunos e ex-alunos, comunidade em geral, para ajudar na preparação de currículos, perfil de LinkedIn, outras plataformas onde as vagas são divulgadas, né? E veio a ideia, então, em parceria com os coordenadores do curso de Direito e do NPJ, da gente montar, então, esse bate-papo hoje. Então, aqui representando o NAC, a minha ideia com essa minha experiência, né, de atuação na área de recursos humanos, e com o papel do NAC, né, propriamente dito, como um núcleo acadêmico, explorar as dicas que os alunos, porventura, tirar dúvidas e trazer dicas que, porventura, os alunos queiram aí interagir. Então, já os convido para interagir. Eu estou vendo aqui, eu não estou com acesso ao chat, mas se você puder aí nos ajudar, caso eles registrem aí também, fiquem super à vontade para participar. E como eu não atuo diretamente na área, no setor de direito, no setor judiciário, a gente teve a ideia de convidar a Nicole Zilka. Nós trabalhamos juntas numa outra empresa, em um outro momento. Então, desde já, bem-vinda também, Nicole, um prazer te rever. Pena que aí a distância, mas a gente agora está se acostumando, né, a se relacionar assim pelas câmeras. E a Nicole, ela atua num grande escritório de São Paulo. Então, eu acho que a gente pode aqui, e por isso a ideia de uma roda de conversa, um bate-papo mesmo, para que a gente explore, né, um olhar de dicas de que o mercado de trabalho vem solicitando dos profissionais, pensando na empregabilidade, oportunidades, da preparação, desde o momento de atração, como é que eu vou buscar as vagas, e assim como eu vou me preparar para esses momentos, de fato, da escolha, e me preparar para entrevistas e assim por diante. Então, acho que isso eu posso agregar. A Nicole, com muita experiência também na área de recursos humanos como um todo, mas hoje, atuando no escritório de direito, eu acho que ela pode trazer o que de fato esse mercado ou essas empresas, esses escritórios visam e buscam no mercado para ter um olhar aí mais do setor. Então, acho que eu vou abrir aqui um espaço para você se apresentar, Nicole, e já te faço aí uma primeira pergunta para a gente abrir, se você já vê essa diferença em relação à busca de talentos, de profissionais, pensando exatamente em processos seletivos, do que a gente via em outros segmentos, considerando essa experiência junto que tivemos, e hoje do que você vê aí atuando diretamente nessa área. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo espaço, Bruna, Rodrigo. Bom, falando um pouquinho sobre o mercado jurídico, né? Eu vivo hoje em dia um contexto de morar em São Paulo, mas o escritório
ele possui 3 unidades, eu sou a coordenadora de desenvolvimento do BMA Advogados. Todo o processo seletivo, ele consta dentro, né, da área que eu estou no momento. É um mercado extremamente competitivo, onde a gente requer profissionais que tenham muita força de vontade, né, em querer trabalhar e querer aprender. Eu acho que isso são 2 pontos super valorizados pelos gestores desse setor. E eu também poderia ressaltar, como a Bruna fez a provocação dessa primeira pergunta, que existe uma tendência, né, muito grande dos escritórios exigirem o inglês, tá? Por que que eu digo isso? Quando são, falando em habilidades técnicas, né, a gente possui diversas áreas de atuação, o direito é muito amplo, mas principalmente quando a gente fala de escritórios que possuem clientes internacionais ou até mesmo investidores de fora, a gente percebe que as principais bancas de escritório têm isso como um pré-requisito, praticamente, eu diria assim, desde do estágio, né? Então, assim, você ter um bom domínio da língua inglesa é algo que te abre muitas portas, mas eu diria que é quase que mandatório nesse grande contexto. Falando um pouquinho de oportunidades, a gente possui, acho que no Brasil, assim, por assim dizer, a gente tem por volta de uns 10 escritórios que, digamos, competem pelos mesmos profissionais, né. E até tem uma expressão interna que a gente brinca, que é a história do rouba-monte. Então ele passou pelo Pinheiro Neto, ele passou pelo Machado Meyer, ele passou pelo Matos Filho, ele passou pelo MMA, e é o cobertor curto, né, o mercado que, independente da crise, é um mercado que está aquecido e é um mercado que quer muitos melhores profissionais qualificados e também, enfim, que façam essa diferença. Legal. Rodrigo, a gente tem alguma pergunta ou posso avançar aqui? Pode avançar. Para mim não apareceu nada, não. Para mim, acho que o chat também não está disponível. Eu acho que a Yasmin, como ela que iniciou a reunião nossa, eu acho que fica disponível Pode para ser. ela. O chat tem dado problema mesmo. É do Teams, Ah, então, né? É do Teams. Então perfeito. a gente pode deixar aqui combinado, está gravado, e se alguém surgir alguma dúvida depois também, a gente pode compartilhar. A gente pode É... também, professora, sem Ah, querer cortar você, mas a gente imagina. pode deixar a mãozinha levantada e eu posso controlar as mãozinhas. E aí as Ótimo, pessoas que aí podem eles participar podem dessa forma, falar. Perfeito, perfeito. tá bom? Acho que é ótimo para a gente interagir, então fiquem à vontade. Eu fiquei aqui pensando muito, sabendo me preparando aqui para a nossa conversa, né? Eu dei uma olhada no LinkedIn e em algumas plataformas de vaga e explorei, e você falando isso agora de que o mercado está aquecido nessa área, eu vejo exatamente isso, Nicole. Mas eu não sei se os alunos têm essa visão, eu vejo também poucas vagas assim de uma maneira mais com anúncios, digamos assim, mais estruturados. Eu vi bastante vaga de estágio e advogados já com bastante, ou buscando advogados com bastante experiência, ou já com uma atuação direcionada a algum segmento, né? Então, fiquei aqui com uma pergunta, não sei se você tem essa visão também, de que existe uma busca assim do início de carreira, de fato, não sei se isso tem a ver com estabelecer aí já para as pessoas crescerem naquela cultura, ou já, de fato, escolherem que área vão atuar, né? Já que quando a gente está na faculdade, a gente tem ali, né, disciplinas que vão dando para a gente esses inputs onde a gente quer atuar, mas não fica muito claro, a gente acaba estudando um pouco de tudo e depois vai se especializando. Então, vejo, assim, bastante oportunidade de estágio, e hoje o mercado já questiona essa questão de um estagiário que já tem muita experiência, né, que quer já pessoas que já têm, de repente, uma bagagem profissional, às vezes num tempo aí nem muito factível para o aluno ou para um recém-formado, e depois já buscando aí, eu diria, numa categoria pleno e sênior do que a gente fala aqui na área de recursos humanos, ou seja, já com uma bagagem profissional já mais vasta. E aí eu fico pensando, um aluno que acabou de se formar, que está aí iniciando sua trajetória profissional,
Tem outros canais, de repente, direcionados para a área de direito que vocês buscam? Existem portais de carreira direcionados, além do LinkedIn, dessas plataformas como vagas.com, o Cato, enfim, que são mais conhecidas ou populares? Assim, Bruna, voltando um pouquinho no meu primeiro comentário, eu acho que existe uma tendência, igual a engenharia, né, que tem um ciclo básico, o direito ele também possui os 2 primeiros anos com matérias mais generalistas. Então, existe uma tendência dos escritórios a buscarem alunos que estejam no 3º e 4º ano da faculdade. O que fica muito complicado para o quintoanista é porque provavelmente ou ele já está no escritório com alguma experiência, ou ele está em vias de fazer a OAB, né? Então a gente tem esse marco, né? Quase que uma varinha de condão pegando e transformando aquele assistente jurídico ou aquele estagiário em um advogado, né? E falando em termos de competências, a gente não tem profissionais preparados, assim, quando eles são muito novos, mas a gente investe muito nessa formação interna. E aí eu não digo só pelo BMA, mas assim, por quase todos os escritórios já possuem programas estruturados de estágio, e esses programas retêm muitos talentos, e por isso talvez essa impressão de que inícios de Uma carreira lacuna, não. né? Exatamente, exatamente. Então, assim, existem áreas que buscam muito profissionais já com alguma experiência anterior em escritórios menores, Uhum. né? E aí vão buscar, de fato, o cara do 4º ano, porque teoricamente ele já estagiou em algum lugar, ou eles vão buscar aquele profissional que é 100%, né? Vai começar do zero o aprendizado em casa e vai ser efetivado e vai ficar do jeito que aquele gestor ou aquele escritório deseja. Tem esse paradigma também em relação a profissionais super qualificados, né, no ponto da carreira acima, né, e aí a gente tem, em termos de formação, a gente tem muito incentivo dos escritórios a fazer um LLM, né, que é exclusivo para o curso de Direito, é visto como uma formação a mais, né, você ter uma vivência no exterior, você conseguir ter, de repente, um estágio, né, internacional, num Setcomment, num escritório internacional, que dá essa visibilidade, ou dentro de uma empresa, mas, assim, não é uma realidade 100%, né, Uhum. assim, eu estou falando de uma maneira geral do que eu percebo dos concorrentes. Quando a gente fala em termos de vaga, eu acredito que além dos que você mencionou, a gente possui o Nube como uma maneira de uma plataforma, teve até há pouco tempo atrás, né, na semana retrasada, se eu não me engano, a feira de estágio deles. Temos, além das páginas no LinkedIn, né, e também as páginas de carreira, por assim Uhum. dizer, né, tanto no LinkedIn quanto no Vagas. Na GUP também tem Uhum. algumas divulgações. Possuímos também as parcerias com faculdades, então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente acaba tendo a divulgação com essas parcerias, né, com a USP, que eles possuem um próprio portal, né, de carreira, então a Uhum. gente faz essas divulgações. Que mais? Eu acho que de uma maneira geral é isso, Uhum. tá? Mas com certeza o LinkedIn é a principal forma de divulgação, sem sombra de dúvida, assim, e de O LinkedIn principal retorno. Aham. O LinkedIn acaba sendo esse espelho, né, eu acho que vale Sim, também a gente explorar um pouquinho o LinkedIn, para quem está aí buscando também, mas acho que o LinkedIn, ele é um divulgador mesmo que o processo seletivo não aconteça ali, né. Então acho que tem um isso, posicionamento de empresas e tem um posicionamento dos profissionais, então acaba que o network ali acontece e essas oportunidades ficam por ali, né. sim. Eh Eu diga. poderia só dar mais uma dica, assim, eu acho Claro. que
teve uma vivência muito pouco tempo de uma estagiária que curiosa, né? E ela foi efetivada. Ela pegou nos sites dos principais escritórios de advocacia, ela pegou alguns e-mails, encaminhou o currículo dela, né? Ela falou assim, vamos ver no que vai dar, né? E deu, né? Ela tá trabalhando conosco, mas ela mandou assim para, sei lá, 10 pessoas da área que ela queria trabalhar. Uhum. E aí chamou a atenção, ela teve a coragem, né, de fazer isso primeiro, Sim. e chamou a atenção dos sócios, né, que é do escritório, e, enfim, ela foi efetivada E na vaga de conquistou a estágio. vaga. Legal. Eu acho que isso já pode ficar uma dica que eu acho que vale para todo mundo, todas as áreas, e acredito que no direito também, é o fato da gente manter essas relações, né? O network é o fato da gente ter os ambientes, é claro, na nossa rede pessoal, profissional, a gente vive em comunidade, então isso é sempre bom para a gente não só conhecer pessoas que vão nos dar oportunidade de aprendizagem e também oportunidades profissionais, mas quando a gente está falando aqui do LinkedIn, o LinkedIn ele já deixou de ser, né, aquele que ele foi um movimento de pegar o currículo físico para o digital, mas hoje é uma rede de fato de relacionamento para que as pessoas ali se posicionem. E como tem a inteligência artificial ali, é importante que você se posicione no sentido de movimentar o seu perfil, buscar as conexões, né, com as pessoas profissionais que atuam na sua área. Então, eu acho que minimamente seguir os principais escritórios, os profissionais de fato que estão ali se posicionando e que você gosta ou que atuam na área que você pretende atuar, eu acho que já fica aí uma dica importante. E vou abrir aqui um parênteses, se alguém tiver dificuldade, tiver alguma dúvida de como manter o seu perfil aí bem relacionado, né, um perfil completo, também pode buscar o NAC. A gente tem atendimentos agendados especificamente para melhoria de currículos e perfil do LinkedIn, né? Eu acho que hoje em dia a gente não tem como estar fora desse ambiente que tem uma visibilidade profissional tão bacana. Eu acho que em relação a canal, assim, eu acho que também todos os profissionais devem estar ali e com certeza as empresas também, cada vez mais a gente vem falando de marca empregadora, de portais de carreira, então são esses relacionamentos também importantes tanto para os escritórios, no caso que a gente está falando, mas para todas as grandes empresas que têm também setores jurídicos, né, e que são oportunidades aqui de posicionamento, de oportunidades de carreira para os alunos que aqui nos assistem. Você falou também de feira de estágio, né? A Estácio sempre promove. A gente tem Estácio Carreiras, que é um núcleo, né, centralizado, que também divulga vagas, e existem as feiras que acontecem geralmente mais focadas nas unidades. Então, acho que também já fica aí, os alunos já devem receber esse tipo de comunicado, mas explorar como uma oportunidade, sabendo que os escritórios também já fazem essas parcerias também com grandes escritórios, né? Eu acho que também pode ficar aí um ponto de atenção como oportunidade. E aí, Nick, a gente explorou aqui canal. Uma outra coisa que eu queria trocar aqui com você, você começou a falar sobre uma tendência e sobre essa fluência no inglês, né? Como uma competência a desenvolver para se diferenciar. Que outras competências você acha que são importantes para a conquista de de uma vaga bacana nos escritórios aí? Vamos considerar esses escritórios que você falou e que são os mais competitivos, para a gente deixar essa régua bem alta. Bom, eu diria que a pessoa precisa, né, o candidato precisa estar antenado com as principais publicações do setor. Eu acho que os temas, o direito ele é muito ele se atualiza muito rápido, então, assim, hoje em dia, se você, por exemplo, for num tema de recuperação judicial, eu estou pegando como exemplo, né? Eu fiz uma vaga há pouquíssimo tempo sobre isso, e simplesmente, se o estagiário não está ciente da mudança, né, da legislação, que ela está acontecendo, não precisa estar dentro da letra da lei, mas, assim, minimamente, se ele está se candidatando para a vaga, ele precisa ler a respeito disso, né? É uma dica meio óbvia, mas, assim, acontece de muita gente nem ouvir falar e nem saber que está acontecendo os debates, então tá antenado com o que efetivamente se quer
dentro desses movimentos de carreira e de área, né? Outra situação que eu também diria, e que eu falei muito rapidamente no início da minha fala, é a disposição para aprender, né? A disposição para você estar aberto e trocar, que eu digo assim, com múltiplos advogados, porque a carreira, né, dentro dos escritórios de advocacia, ela é muito hierarquizada, então, assim, o estagiário, ele faz atividades mais operacionais, elabora peças, a revisão é feita pelo júnior, o júnior já começa, quando ele já está para virar um pleno, ele começa a ter contato com o cliente no final da carreira de júnior, e o pleno já é exposto a uma gestão de equipe das pessoas que são mais júniores, e também tem uma responsabilidade pelo reporte ao cliente, enfim, internamente. Então, assim, por ser uma carreira hierarquizada, eu acho que se você, por exemplo, não tiver com disponibilidade e interesse realmente, sabe? Em estar com esse âmbito. Dando um outro exemplo, há pouco tempo a gente contratou um estagiário que ele nunca tinha feito nenhum estágio, né? Mas ele falou assim, eu quero muito e eu estou focado 100% do meu tempo disponível, tirando as aulas, para, né, estar com vocês. Então, assim, não é aquele cara que, por exemplo, tem 25 coisas para fazer, ele vai entrar de cabeça. Então, assim, você vê na hora que você está na entrevista esses detalhes, né? E outra dica que eu dou é grupo de estudo. Ah, eu quero entrar no grupo de estudo de tributário, eu quero entrar no grupo de estudo do contencioso. Todas as instituições possuem esses grupos, né? A questão é se informar como que funciona. Por exemplo, na área de arbitragem, você tem a comissão de arbitragem nacional. Então, assim, de que maneira você vai se inteirar para entrar nessa comissão? E assim a coisa começa a tomar uma certa forma, né? Um formato mais definitivo de carreira desde o estágio. E vai se testando também, né? Vai se Sim. relacionando e vai se testando dentro da própria área, mantendo essa rede. Pensando em competências mais diretas, assim, eu fiquei pensando muito assim, o quanto que o aluno de direito já tem por natureza, né? Ele já tende a ser uma pessoa comunicativa, ou que sabe que tem que desenvolver, e desde a fluência verbal, né? Desde posicionamento e atitude, quanto na escrita. Acaba que uma redação técnica, né? Interpretação de textos, né? E de documentos e regulações, acaba sendo algo muito forte. E eu fiquei pensando se existe alguma testagem dentro dos processos seletivos, ou se vocês acabam avaliando isso dentro dessa troca mesmo, pelas entrevistas, ou se tem uma avaliação técnica também para esse tipo de avaliação, de domínio, de fato, dessa competência. Como é que é isso na Assim, prática? cada uma das vagas, em geral, possui uma avaliação técnica, Uhum, né, da área de conhecimento que a pessoa está se candidatando e também do inglês, tá? tá. Ah, é muito aprofundado? Não, não é muito aprofundado, mas assim, se não souber, né, a gente vai pegar na prova. Uhum, O comportamental é 100% entrevista, a gente não tem uma testagem adicional, né? uhum. A gente percebe? Situacional, não. Não, não tem, Uhum, não tem. Não, situacional para advogado até tem, mas assim, para estagiário não tem. tá. O que a gente observa muito, né, é que os estagiários atualmente eles estão mandando currículos para diversos canais e ver qual que responde primeiro. Então, Uhum. assim, não existe uma preferência assim, eu quero o estágio nesse lugar porque é diferenciado. Não, não existe. Geralmente é o primeiro que colar, entendeu? Uhum, Então, e existe, que nem existe a vocação das faculdades, existe o foco e a vocação dos escritórios, né? O exemplo do BMA, que a gente não possui a área penal. Penal criminal a gente não possui. uhum. Então, outros concorrentes diretos nossos possuem. A gente é focado em direito empresarial.
ponto, assim, tudo que abarca direito empresarial. Sim, e aí tem que ser o foco do Sim. aluno ou, enfim, do profissional para buscar, ou sabendo que não vai atuar dessa área, né, acho que isso quando a gente fala também, a gente em processo seletivo, a gente fala bastante, eu acho que a gente está falando aqui de ter um olhar, assim, do que eu quero do futuro, ter um objetivo de carreira, onde eu quero atuar, então acho que isso fica muito claro, quanto antes o aluno souber, mais acho que facilmente ele vai não só ampliar sua rede, mas também suas oportunidades, porque consegue, né, montar aí um plano de desenvolvimento mais direcionado para a atuação. Às vezes a gente entra na faculdade e não tem isso muito claro, mas ao longo, né, do tempo é importante mirar aí, construir uma meta e caminhando para um movimento de se decidir para favorecer, até porque o ambiente da faculdade é um ambiente de relação muito forte. Né? Então, relacionamento com os professores, que geralmente são professores que atuam na área, né, podem também ampliar essa rede, e eu acho que é muito importante a gente ter para quem não se alertou, né, para ficar com esse ponto de atenção aí muito forte. Um outro ponto que eu queria explorar aqui, Rodrigo, por favor, que atua na área, se você quiser também trazer para a gente aí a sua visão, é que eu vejo que tanto empresa quanto alguns órgãos públicos vêm investindo, e aí, claro que com tempos e maturidades diferentes, em sistemas, em automatização, em digitalização dos processos e tudo mais. Então, hoje, o mercado já procura profissionais e alunos já com esse mindset, já com esse olhar de inovação. Você explorou agora há pouco a questão do foco no estudo de atualização, né? Quando a gente vai olhar para o mercado como um todo, pegando até como base o Fórum Econômico Mundial, que fala das profissões do futuro, competências do futuro, comparando a evolução dessas principais competências, né, para se manter aí dentro de uma tendência de mercado e tudo mais, a gente explora essa questão do foco na aprendizagem ativa, da pessoa que vai buscar esse conhecimento, e na última lista, que já tem um olhar ali para 2022, ela fala da aprendizagem ativa com foco, pensamentos críticos e olhar analítico com foco em inovação. E aí, com esse movimento que a gente está, a pandemia acelerou, automação, inteligência artificial, ter essa atitude, a gente pode trazer também, talvez, criatividade, mas ter a atitude de gostar de tecnologia, olhar para sistemas, automação, existe ainda já, ou está próximo disso da realidade desse profissional para atuar no direito, ou você acha que essa competência técnica ainda tá bem pautada aí para as cadeiras de fatos, para áreas de atuação, os setores jurídicos? Eu acredito muito que é uma realidade que veio para ficar, né, e aí eu não posso dizer só dos entrantes. A gente, através da pandemia, desse momento, né, as relações elas se tornaram virtuais e, a gente precisa ter uma eficácia de comunicação e a gente tem múltiplos canais, né. Hoje a gente está falando aqui com, mais de 50 pessoas, sobre esse tema. A gente, no caso do BMA, a gente tem mais de 15 áreas de prática, então, assim, quando a gente fala de escritórios que são escritórios full service, né, que é uma modalidade onde você tem um projeto com mais de uma área de conhecimento, e só escritórios maiores que possuem isso, você está falando com muitos interlocutores. Então, a adaptabilidade, a resiliência, a criatividade, a maneira de trazer a solução para o cliente, ela precisa ser debatida. Então, assim, no final do dia, a gente tem a carreira sendo construída com a especialização do conhecimento técnico da área, porém a habilidade, diria, né, de você estar trocando habilidade mais humana, por assim dizer, né. Se a gente for olhar um advogado, um profissional que é, por exemplo, do mercado financeiro de capitais, que são aquelas, aquela área que faz a abertura de ações na bolsa, fusões e aquisições. É um cara, essencialmente, que gosta de economia. E quando que a gente poderia pensar que é uma pessoa que faz uma faculdade de direito e tem que estar antenado com macroeconomia? Porque você,
vai trabalhar com setores específicos e movimentos da economia que envolve muita gente e muito dinheiro. Então, assim, então não dá para a gente botar tudo, né, todas as habilidades, tanto técnicas comportamentais, no mesmo saco, né? A gente tem habilidades transversais à função de advogado e à função de estagiário, mas assim, seria impossível eu comparar alguém que vai fazer uma petição e despachar num judiciário para um cara que está numa mesa de negociação de uma fusão e aquisição de uma empresa. São realidades completamente diferentes. São habilidades completamente diferentes. E até a maneira de fazer entrevista, a maneira de conduzir, né, muda completamente. Então, assim, por isso que é tão importante ler, testar, ouvir palestras, perceber quem realmente inspira, porque assim, você pode ter feito direito porque o pai influenciou, alguém influenciou, mas aí você percebe que tem um jurista, né? Você vai, vou dar um exemplo, enfim, que provavelmente vai agradar a todos. Você vai pegar o discurso do Fux lá no STF. Qual é a bagagem do Fux para ele estar lá? Ele é um cara que me inspira ou não? Ele é carioca que nem a gente, a maioria, eu acredito que aqui. Mas, assim, que caminhos que ele seguiu para estar lá? Eu acho que essa reflexão de ter alguém que inspira, de ter efetivamente esse caminho a ser explorado, é muito uma questão de autoconhecimento das habilidades e também do interesse efetivamente de como quer se ver no futuro. Assim, eu faria um mix, né, para a fórmula do sucesso, né? Aquela coisa assim, tente olhar se tem alguém que te inspira e o que efetivamente você faz bem. Eu escrevo muito bem e eu gosto de economia. Eu sou um cara mais reservado e talvez eu tenha vergonha de despachar com o juiz. Será? Assim, depende. Tem espaço para todo mundo. Propriedade intelectual é outra história. É um negócio totalmente diferente. Então, assim, tem muita variação dentro do próprio direito. E eu só pude observar isso entrando nesse contexto. Então, antes eu não conhecia nada de direito. Eu vivo isso há 6 meses de uma maneira muito intensa. Acho legal que você trouxe também um olhar, Nick, de conhecimentos complementares. Cada vez mais, e a gente fala disso como explorar. Você falou de autoconhecimento primeiro. Acho que explorar o autoconhecimento é trazer quais são seus talentos, o que você pode desenvolver, de fato, por que o direito te escolheu, você escolheu, qual é a sua relação com o trabalho, e aí buscar essas referências, quais as matérias, as disciplinas que você tem mais facilidade, né? Explorar que ambientes são esses que você se sente mais à vontade. Vamos pensar que as startups também têm, né, necessidades também para explorar e tem um ambiente, uma cultura completamente informal, em contraponto a alguns órgãos que a gente vai ver, ou escritórios que têm um ambiente, uma cultura completamente diferente, e o profissional de direito pode atuar em ambas, né, as oportunidades. Então, eu acho que explorar de fato o que eu quero para mim, o que faz sentido, as minhas habilidades, os meus talentos, é algo que faz muito sentido. E quando a gente vai explorar o mercado, acho que é muito importante também olhar para que áreas me atraem. Então, você trouxe a economia junto com o direito, né? Tem gente que está na segunda graduação, tem gente que já tem uma experiência profissional em determinada área, está fazendo direito para a realização de um sonho, quer atuar. E será que, se eu atuo numa empresa de algum produto ou de algum setor alimentício, será que eu também não posso atuar, né, um profissional de direito dentro de empresas privadas, que aí eu vou somar esses conhecimentos, né? Então, acho que algum tempo atrás a gente tinha muitas pessoas que faziam direito exclusivamente para concurso, né? Numa visão de futuro de estabilidade. Então, hoje em dia, as escolhas são muito diferentes e esse complementar de múltiplas inteligências, de um mercado de trabalho muito amplo, né? Eu acho que traz também oportunidades diferentes que a gente pode, ou todos nós devemos explorar para que exista satisfação nessa relação com o trabalho, né? Pode ficar piegas essa coisa de trabalhar onde a gente
né, fica satisfeito, onde tem que ser feliz no trabalho, mas de fato fica mais leve quando a gente está num ambiente que a gente gosta e quando a gente trabalha e tem reconhecimento e a satisfação de onde a gente atua, né? Então, acho que explorar esse autoconhecimento, para explorar esse mercado que faz sentido sobre o que eu conheço, o que eu gosto, e aí sim eu vou ampliar a minha rede de conhecimento, estudar sobre isso e buscar uma rede de relacionamento dentro dessas áreas, é algo que faz sentido para todos os profissionais e acredito aqui para a nossa roda também, né? E aí fica mais fácil até mapear que competências são essas técnicas e comportamentais que eu preciso colocar ali no meu plano de desenvolvimento e buscar esses conhecimentos frequentes e cada vez mais a gente, e acho que no direito sempre teve isso de uma norma muda, uma lei muda, então essa coisa do estudar para sempre é algo que o aluno do direito tem que ter como um norte, né? E a gente fala hoje em dia do lifelong learning, do eterno aprendiz, e é por aí. Então, em qualquer área, a gente vai buscar isso, e qualquer também setor que a gente vai buscar, e no direito não é diferente. Então, acho que fica aí também esse recado. E falando diretamente, né, a gente falou bastante sobre esse relacionamento e atratividade. Que dicas você dá para preparação, de fato, para o processo seletivo, Nicole? Assim, para me preparar, que tipo de etapas existem, não sei se na prática isso você tem uma visão aí também de outros escritórios ou de empresas, para dar uma dica aqui para os alunos. Bom, só complementar o tópico anterior, eu acho que, na verdade, assim, o mercado jurídico ele também tem alguns índices próprios, né? Uhum, Que eu lembrei enquanto você estava desenvolvendo sua fala, que se chamam, né, Legal 500, ou Latin Lawyer, são rankings de qualidade dos escritórios. uhum, Então, assim, que nem a gente possui as melhores empresas para se trabalhar, uhum, existe esse contexto frente aos escritórios do mundo como um todo, tá? Então, uhum, assim, só de você perceber que tem, né, essa questão tão marcada, né, do site ser todo em inglês e a divulgação, né, e dessa forma é onde a gente começa a traçar um tipo de carreira. uhum, Quando a gente fala sobre, voltando essa questão das habilidades e tudo que você falou de preparação. Assim, ter um LinkedIn atualizado, bem montado, descrevendo o que se tem, é um primeiro passo, né? Eu acho que, assim, publicação é uma maneira de se expor e de fazer bons relacionamentos, e isso dá para começar a fazer dentro da própria faculdade, pesquisas, como eu disse no início, grupos de estudo, também essa conexão é importante para você iniciar o mercado de trabalho. A preparação para a entrevista, eu acho que assim, a primeira coisa é não mentir, né? uhum. Sei fazer isso. Dica Não, de não, ouro, não, não minta. não minta. Eu até complemento, eu É, falo sempre assim, seja você, né? E não é, minta, porque às vezes as pessoas aumentam. exatamente. E assim, na hora da prática, isso aparece, né? Assim, por exemplo, tem aqui em São Paulo, as distâncias são bem diferentes, né? Uma pessoa que mora a 3 horas de distância do trabalho, vai conseguir presencial? A pessoa bate no peito e fala: Eu vou, né? O estágio dura 6 horas e o deslocamento também vai durar 6 por dia. Então, que horas que ele vai estudar, né? Né, fazer a faculdade, dormir, fazer os trabalhos. Viver. Então, viver, né? Fica um pouco complicado. A gente vai voltar para um sistema híbrido, a maioria dos escritórios tem já essa programação, Uhum. alguns já voltaram. Então, assim, essas coisinhas, né, pequenas, né, do tipo, fiz isso e não fiz, acaba aparecendo. Uhum. E também, tente minimamente pensar num roteiro mental de como você consegue contar a sua história de uma maneira autêntica, de uma maneira que você traduza quem você é,
sem falar, né, aquelas velhas perguntas assim, qual é o seu principal defeito? Sou perfeccionista? A gente não vai perguntar isso. Todo mundo sabe que isso não cola mais. Então, assim, é tentar trazer a sua verdade para aquela troca e aquele momento, porque isso passa. Na hora que a gente está conversando, aperta de um lado, aperta do outro, né? Não vai dar, assim, para esconder o que se tem de competências realmente. E uma outra coisa que você foi falando, eu fiquei pensando aqui, e domine o seu currículo, o seu perfil do LinkedIn, né? Sim. Porque às vezes a gente busca referências ou busca ajuda para deixar esse perfil bacana, atrativo, mas não. E foi ele que talvez nos destacou para que a gente avançasse em algum processo seletivo. E quando você vai para esse momento de entrevista, o recrutador ele leu o seu currículo. Né? Sim, E ele com vai certeza. explorar os pontos que de fato têm sinergia com aquela vaga, sinergia com a cultura organizacional, seja do escritório ou da empresa que você está concorrendo. Então, é importante conhecer que empresa é essa, que escritório é esse, que cultura é essa, para que você se prepare. Não só que vestimenta você vai, né? Como você vai se apresentar, ajustar a sua linguagem, às vezes, também, para você, né, ter um bom relacionamento ali desde o início. E a entrevista, muitas das vezes, é aquela marca, é a oportunidade que você tem. E dominar ali o seu currículo no LinkedIn, que acaba sendo um roteiro ali da contação da sua história. E o que você falou, se preparar para essa história é muito importante. Primeiro, para te deixar seguro e calmo, né? E segundo, para que você saiba objetivamente trazer essa linha do tempo das suas escolhas acadêmicas, profissionais, cursos complementares, objetivos de vida. Isso tem que estar ali encapsulado numa historinha bem objetiva, porque é 1 hora no máximo que você vai ter ali para demonstrar quem você é, quais são os objetivos, quais são suas experiências, o que você quer do futuro e a aderência que você tem, o interesse que você tem por aquela oportunidade, né? Então, uma dica que eu acho que vale é essa coisa do treinar, estudar essa linha do tempo, estudar de fato, assim, dar uma treinada em relação a como você vai contar essa sua história. E acho que um modelo interessante que tem surgido muito no mercado de trabalho, acho que não é qualquer empresa, mas acho que vale um bom treino, dar uma olhada sobre o modelo de pitch, né? Muito usado aí para investidores, para inovação, startup, mas você construir um roteiro breve, onde você consegue contar essa historinha e treinar ali no cronômetro, às vezes gravar também, agora tem uma tendência por vídeo currículo, né? A gente tem feito muito também entrevistas, né, à distância, então se acostumar com a câmera, olhar para a câmera, são dicas que parecem bobas, mas às vezes muita gente, né, ainda se pega em alguns detalhes de equipamento, internet está bacana, olhar o ambiente que você está ali realizando essa conversa, essa entrevista, para que as coisas não chamem mais atenção do que você. Né? Então, acho que são dicas complementares. Aí fui pensando aqui em dicas complementares da sua fala, que eu achei que super válido, porque eu acho que é uma dica para qualquer profissional e espero que tenha contribuído aí com o pessoal. Estou vendo aqui, faltam pouquinhos minutos para o nosso tempo. Então, queria abrir aí também para perguntas, pessoal, para a gente já finalizando aqui o nosso tempo dessa roda. Temos pergunta por aí? Quem quiser botar, pode abrir aí o microfone, levantando a mãozinha. Não tem Acho nenhuma que mãozinha não, né, levantada, Rodrigo? não. Ninguém levantou a Então, mão, boa não. tarde, professor. Opa, boa tarde. Uma dúvida que eu tenho é quanto... Tem alguma restrição quanto assim, à idade? Tem até uma certa idade que aceita? Essa que seria a minha dúvida. Quer começar, Nick? Pode ser. Jair que perguntou, né? Bom, Jair, na verdade, assim, o debate sobre idatismo, que é a expressão que é usada pelo RH, ele vem ganhando formato ao longo desse ano e eu acho não, tenho certeza que os escritórios eles estão começando a se abrir para esse movimento. Eu não posso ser, como se diz, categórica que todo mundo
tem isso em pauta, porque eu não debato muito sobre esse tema especificamente. O chapéu de diversidade está dentro da minha responsabilidade, mas assim, a gente tem um foco maior em racial, em outros temas que já estão um pouco mais avançados, mas não existe uma restrição. Agora, é aquela história que a gente estava falando no início. O teu discurso tem que fazer sentido, né? Por que que você escolheu direito um tempo depois, né? Qual foi o teu caminho até chegar nessa escolha? Provavelmente você teve uma outra profissão anteriormente e aí teve algum momento que você escolheu o direito. Então, eu diria para você que isso é o que tem que fazer sentido na hora da entrevista. Ok, entendi. E aí, Obrigada. uma outra dica, Jair, é buscar, talvez, né? Eu acho que e a gente está, nos corrija se a gente estiver errado, a gente está contextualizando aqui e supondo que teve uma formação anterior. E aí, essa sua formação anterior, se fizer sentido, talvez seja esse conhecimento complementar da área que você pode atuar. E aí, essa historinha que você vai contar para o recrutador, para a empresa que você vai buscar, esse background, esse meu conhecimento somado à minha formação em direito vai me agregar um posicionamento interessante. E aí você se torna, às vezes, mais interessante que um outro candidato, né, independentemente da idade, mas porque a sua trajetória te trouxe um conhecimento complementar que vai fazer sentido para compor esse time, né? E aí, como a Nicole falou, sem explorar outros pontos de diversidade, que também daria uma outra roda de conversa aqui, por mais pelo menos 3 horas, porque aí a gente tem outros pontos para explorar. Te respondemos? Não, sim, obrigado, tá? Eu Pela agradeço a resposta. sua participação. Coragem, pessoal. Mais alguém? Fernando, você está com o microfone aberto, mas a gente não te escuta. Eu não sei se você está tentando falar. Bem, acho que não. Nick, queria que você fizesse aí, não sei se você tem mais alguma dica, te agradecer ou fazer suas considerações finais aí para a gente encerrar nosso encontro. Obrigada pelo espaço, Bruna. Obrigada a todos que permaneceram conosco até o final. Na verdade, eu queria desejar uma boa sorte a todos nessa busca. Além disso, que acreditem de fato que vocês são excelentes. Assim, muitas vezes a gente olha para o lado e fala assim: nossa, fulano conseguiu um estágio, olha para o outro, Beltrano conseguiu. Usem as dicas que a gente passou até o momento, leiam bastante sobre as áreas do direito, porque o direito é muito amplo. E também, assim, tentem traçar essa meta, porque com certeza isso lá no final, lá daqui a algum tempo, né, quando você tiver para se formar ou para conseguir um estágio ou até mesmo um emprego, isso é uma virada de chave, assim, traçar esse caminho minimamente, tá bom? E fico à disposição caso surja alguma dúvida adicional depois para esclarecer. Excelente, obrigada, Nick. Eu, assim, queria fechar aqui, Rodrigo, agradecendo mais uma vez a parceria, agradecendo aí o tempo da Nicole, eu sei que está com uma rotina super corrida, mas achei bacana trazer essa visão de mercado de quem está atuando de fato, para que a gente pudesse ter esse contraponto. E reforço aqui a mensagem de acreditem, corram atrás, né? As oportunidades estão aí, o mercado está se aquecendo de novo pós-pandemia, né? A gente está ali saindo, as vacinas e tudo mais, então acho que as empresas voltando a abrir aí seus escritórios, as oportunidades remotas aumentando muito, se vocês explorarem aí vagas, estão cada vez maiores, então mesmo para quem quer trabalhar em home office, tendo bons equipamentos, uma boa internet, está aumentando muito em todas as áreas. Então, acho que vale super a pena ficar antenado a essas oportunidades e, mais uma vez, colocar aí o Núcleo de Apoio à Carreira da Estácio Niterói à disposição para vocês, familiares e amigos. Se vocês quiserem aí ajuda, a gente tem os atendimentos.
para ajudá-los, então, a tornar os currículos, os perfis dos LinkedIn, as dicas para os processos seletivos, e vocês aí trilharem uma carreira bem bacana, contem com a gente, tá bom? O e-mail, né, para quem quiser, então, esse atendimento é nac.niterói@estácio.br, e seguindo também a rede social da Estácio de Niterói, a gente tem postado bastante conteúdo, a gente posta vagas também, então acho que é importante também estar por ali, porque vem os conteúdos, as oportunidades, e também alguns eventos, como as feiras e tudo mais, que as pessoas podem ficar ali ligadas e conhecendo umas às outras e estando cientes aí das oportunidades que a gente já divulga regularmente, tá bom? Bruna e Nicole, mais uma vez agradecer o contato aqui, a parceria, e dizer que o campus de Niterói, o campus 3, né, apesar de a Bruna também Eu participar fico no aqui, 2, no 2, mas só perdão aqui porque tem gente trocando aqui o sinal da minha televisão, então tá um caos aqui, mas tudo bem. Agradecer mais uma vez a parceria, dizer que o campus 3, o 2 e o 1, por meio da Bruna, está aqui de portas abertas para você, Nicole, e para todas as pessoas que queiram, de fato, ajudar, né? Que a ajuda é sempre bem-vinda. Poucas são as pessoas que ajudam no nosso dia a dia, ali na nossa tarefa de educar para transformar, não é mesmo? E aí você falou umas coisas importantes, né? Competência, atribuição, são fatores que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia, que destaca aquele candidato, que destaca aquele estagiário, e isso é realmente muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente sempre olha quando a gente vai fazer um processo seletivo é o olhar daquele candidato, né? A satisfação que ele tem de estar ali fazendo aquilo, porque às vezes a pessoa já chega desmotivada no local e vai fazer uma entrevista, e aí Nicole vai poder contribuir mais efetivamente com a gente. Quando chega nessa situação, a gente olha e aí você fala, poxa, numa entrevista de emprego onde aquela pessoa deveria estar realmente motivada, ela já chega assim, se acende uma luz de exclamação, né, de atenção. Então, realmente, eu particularmente gostei bastante dessa discussão, desse debate aqui. Então, eu acho que para mim, eu como um aluno, hoje posso me colocar como aluno também, foi bastante enriquecedor, muito agradecido. Parabéns às duas, eu estou assim, extremamente nas nuvens, e eu acho que os alunos estão também, né? Eu acho que eles ficam muito, eles sentem falta disso, né? Dessa orientação. E aí, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que falar? Quais são os pontos? Como que eu tenho que me importar? O que eu tenho que destacar de mim? Então, eu acho que vocês foram ali maravilhosas, né? Se é que eu posso colocar dessa forma. Muito obrigado. Ai, que Imagina, bom. obrigada a vocês. Que bom, a gente agradece e cada vez mais me coloco aqui à disposição do campus, do curso. Eu acho que essas parcerias enriquecem os dois lados, enriquecem os alunos, as oportunidades que a gente pode fazer de projetos e de ações juntos, né? Então, que venham mais oportunidades, mais rodas de conversas ou eventos em parceria do NPJ com o NAC. Eu que agradeço, Bruna, mais uma vez, Nicole, muito obrigado aí. Boa tarde a todos, espero aí que vocês também tenham gostado. E mandem, gente, a resenha aí para o tutor de vocês aí, tá bom, gente? Boa noite a todos. Não sei eu quem encerra aqui a reunião, eu acho que é a Yasmin que está aí, e ela vai encerrar a reunião e vai parar a gravação. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.